Olá! Iniciamos hoje as nossas série de meditações no livro que vem logo após o livro dos Juízes, que é o livro de Ruth, a história de Ruth, um livro pequeno de 4 capítulos, que vai falar de duas situações. A primeira é toda uma história que acontece ainda no período dos Juízes, este que a gente acabou de ver nos vários vídeos da playlist do livro dos Juízes, e vai fazer uma construção para mostrar para a gente as origens do rei Davi e, consequentemente, as origens do rei dos reis e senhor dos senhores, uma vez que Ruth ela entra na genealogia de Jesus. Ela era uma moabita, casou-se com um judeu, com um israelita, né? E deles vieram Davi e Jesus, de tal maneira que a Ruth ela vem a se tornar a bisavó de Davi, né? Mas comecemos então de maneira reflexiva e devocional, sem academicismos. E antes eu peço para você então acessar a playlist do livro de Ruth. E se você acha esse vídeo interessante, você, por favor, se inscreva neste canal. Aperte o sininho para você receber as notificações. Todos os dias temos postado vídeos aqui, pelo menos 4 vezes por semana, sobre os livros bíblicos. Não por um biblicismo, mas para a gente arrancar preciosidades e pérolas e joias acerca do Evangelho, da Boa Nova de Jesus, que já se revelava desde sempre no Antigo Testamento, né? Por exemplo, como essa Boa Nova aqui, que se você achar interessante, também dê o like neste vídeo e compartilhe após você o assistir. Olha o que diz Ruth, capítulo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Então já nos situa no período dos juízes. Houve fome na terra era só mais uma das muitas catástrofes que viveu acontecendo ali. Catástrofes de ordem econômica, as guerras, a fome, pestilência, mortandade assolava naquele Oriente Médio. Especificamente pelo fato de que, conforme vimos no livro dos Juízes, aquela liga tribal que ainda não tinha rei e que queria jogar o caos nessa questão de não haver rei, na verdade era uma liga tribal que não conseguia buscar ao Senhor, que não conseguia manter a comunhão com o Senhor, não conseguia usufruir da disposição do Senhor no meio daquele povo. E aí, nesse meio, mais uma vez a fome assola na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém. A gente vai ver inclusive no nascimento de Jesus, que Belém é chamado já pelos profetas de Tu Belém Efrata, porque a cidade à época era conhecida como Efrata, mas é Belém, né? Então, efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. Ficaram ali quase 10 anos. Nós temos aqui várias circunstâncias, mas a que eu queria enfatizar é o fato de que a gente está falando de um povo que estava na terra que Deus deu. Deus deu aqueles territórios de Canaã para Israel. Eu não sei se você vive isso no nível micro, quando Deus te dá uma coisa. Para uns Deus deixa isso muito claro, para outros a gente vai pegando pelos princípios da palavra. De repente você é aquela pessoa que você está num casamento que você sabe que foi Deus quem te deu aquele casamento. De repente você era uma pessoa na vida solteira que não tinha esperança e Deus usou alguém que falou para você coisas que a pessoa nem sabia. E agora você está neste casamento, nessa terra que Deus te deu, e está insatisfeito ou está insatisfeita. Ou você até fez uma compra que Deus te orientou a fazer e você está insatisfeito ou insatisfeita com o que você comprou. Ou você está numa situação que Deus te colocou, te deu um ministério, por exemplo, e você só vê inimigos à sua frente. De qualquer forma, Elimeleque estava aqui na terra que Deus tinha dado a eles. A ele, a Noemi, a todo o povo de Israel. Aqui é essa terra onde os juízes não conseguiram
passar para o povo a plenitude da presença do Senhor, mas era a terra que Deus deu a eles, terra que mana leite e mel. E de repente essa terra prometida como algo que iria manar leite e mel, está manando fome, guerra, pestilência, desespero. E no meio do desespero, né, se os juízes eram desnorteados, vai dizer o que do povo de um Elimeleque? Ele se mandou para a terra de Moabe, um povo que deu trabalho para Israel. Já desde o deserto, né, foi de Moabe que brotou o profeta Balaão, né, em nome do rei de Moabe. Ele tentou amaldiçoar Israel, não conseguiu. Aí depois ele vai lá e injeta um carnaval, uma festa, uma suruba em Israel e faz todos os homens caírem naquilo. E morre muita gente, de tal maneira que Deus chega em Deuteronômio 23 e fala, olha, os moabitas não vão participar das assembleias de vocês, do culto de vocês, até a sua 10ª geração. Era praticamente uma eternidade, né? 10 gerações, ou seja, a pessoa tinha que provar conversão ao Deus de Israel durante 10 gerações. E aí, apesar disso tudo, Elimeleque me foge para a terra dos Moabitas. Vai saber lá o que isso significa, né? De repente, você está na terra que o Senhor te deu e você consegue, ao invés de você clamar ao Senhor na terra que Ele te deu, você consegue vislumbrar alguma esperança na terra do seu inimigo, porque Deus falou, olha, essas pessoas não querem paz e bem com vocês. Né? Eles até podiam se casar com essas pessoas, não podiam se casar com o pessoal da terra de Canaã, porque os cananeus estavam predestinados a serem salvos por meio da morte, que era a única linguagem que eles conseguiam entender. Eles mesmos provocavam a própria morte e Deus ali colocou Israel como um agente dessa estranha porta de salvação. Por que mesmo? Eu sempre vou te lembrar. Porque os cananeus não blasfemaram contra o Espírito Santo, que é o único pecado que não tem perdão nem nesta vida e nem na porvir. Então, Deus sabe salvar de maneira escandalosa, como também de forma escandalosa, Ele vai abençoar o Elimeleque que não merecia. Eu estou te dizendo, alguém que sai da terra que o Senhor deu para ir para a terra de quem não te quer bem, o que Deus vai fazer com essa pessoa? Mas olha só, graças a nós, graças a Abraão, Isaac e Jacó, graças às promessas mais amplas que o Senhor tem a cumprir, é que Ele vai tomar providências com esses microcasos como Elimeleque, porque Elimeleque mal sabia. Ele estava no seu desespero, na sua falta de discernimento. E Noemi só era uma mulher ali que tinha que acompanhar os homens. Né? No caso do seu marido, ele mal sabia que apesar da sua abestalhação, o Senhor iria usar de misericórdia. Porque Ruth poderia ir para Israel. Por isso que eu nem estou te recomendando a fazer besteira. O que eu estou dizendo é que quando Deus tem um compromisso com você, até as suas besteiras, tudo cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Elimeleque não sabia disso, mas ele foi chamado segundo o propósito do Senhor. Agora, isso é uma indução ao erro? Não. Se Elimeleque tivesse permanecido na terra de Israel, talvez em meio à sequidão, Deus iria visitar Ruth para ela ir para Israel, porque ela precisava se casar com um filho de Elimeleque, ou com um descendente de Elimeleque, por assim dizer. Mas tá bom, o Senhor é soberano, Ele é espantosamente misericordioso, Ele é maravilhosamente misericordioso, as suas misericórdias não têm fim. Por isso eu estou dizendo para você que neste momento acha que fez uma besteira, fez uma grande besteira na sua vida. Você é alguém que tem plena consciência das promessas do Senhor? Você pode se flagrar fazendo como Elimeleque. Eu larguei a terra que o Senhor me deu e fui para a terra dos inimigos. Mas também lembre-se de Manassés, aquele rei que fez absurdos a ponto de matar os seus próprios filhos a Moloque. Só que ele era rei, descendente de Davi. E aí ele clamou ao Senhor e se arrependeu. Dá tempo de voltar, dá tempo de reestruturar, dá tempo de se assumir diante de Deus. Porque é isso que eu tenho para você aqui. Você pode até ter tomado decisões que vão contra as lógicas, no sentido de ter abandonado a morada que o Senhor te deu, a terra que o Senhor te deu, o ministério que o Senhor te deu, a compra que Deus te orientou a fazer. Você pode ter abandonado isso tudo. Mas volte. Não vai morrer na terra do inimigo como Elimeleque morreu, não.
Porque Deus tem promessas para você. Ainda que você tropece, o Senhor não vai deixar de cumprir as suas promessas soberanas sobre a sua vida. Agora, Ele quer mesmo cumprir a sua promessa em você em vida. Elimeleque está perdoado, ele já morreu. Nós é que não estamos perdoados por, aprendendo com ele, com o seu desespero, com a sua falta de discernimento, fazermos pior. Mas aprenda diferentemente. Se Deus te deu uma coisa e você está tentado a sair do que Deus te deu, não saia, foi Deus quem te deu. Se o conflito é terrível, é difícil, comece a clamar ao Senhor. Mas não vá para a terra do inimigo. Mas saiba que se você acabou indo para a terra do inimigo, clame ao Senhor, porque enquanto há vida, há esperança. É só até aqui que eu quero pensar com você hoje. Na próxima a gente continua pensando sobre essa graça de Deus que vai trazendo Ruth para um povo que não soube abraçar a terra que o Senhor deu a eles. Essa misericórdia que visitou a você e a mim, graças ao bom Deus.